Quero 5 caminhões Mercedes. O salão inteiro congelou. O brilho do vidro, o cheiro de couro novo, o reflexo cromado das grades, tudo ficou mudo por um segundo, até alguém soltar um riso curto, nervoso, que virou gargalhada coletiva. O eco do deboche bateu nas paredes, como se a palavra pobre estivesse escrita nelas. Jonas não recuou. A camisa de algodão surrada, a barra da calça com poeira de estrada, as mãos calejadas repousando no balcão. Ele repetiu, sem elevar a voz, 5 iguais. E com freio motor que aguente serra molhada. César, o vendedor de sorriso branco e relógio reluzente, aproximou-se como quem conduz um show. 5 Mercedes? Isso. Para quando? 48 horas. O riso agora veio com aplausos de brincadeira. Um dos vendedores ao fundo imitou o som de um caminhão subindo ladeira. Outro perguntou se caminhão de brinquedo servia. Jonas manteve o olhar calmo, firme. Era o olhar de quem já tinha visto madrugada engolir pneu em estrada de terra e mesmo assim seguir. Bia, a vendedora júnior, observou em silêncio. Notou as unhas curtas, a pele marcada pelo sol, o modo como ele piscava devagar antes de responder. Havia uma disciplina ali. Não era teatro. Água? Ela ofereceu baixinho. Obrigado. César deu 2 passos para o lado, girou o tablet como uma bandeja e puxou a ficha de cliente em potencial. As primeiras perguntas saíram azedas, embrulhadas num sorriso. Renda comprovada, CNPJ, limite de crédito, garantias ou... Começamos por um seminovo. Atrás do vidro, no pátio, os cavalos mecânicos repousavam como animais de metal esperando o comando. O sol estourava em reflexos na pintura. Jonas mirou rápido os modelos, leu com os olhos a altura do chassi, a bitola, a caixa de câmbio, respirou. Não quero seminovo. Claro que não. O senhor quer 5 novos. César riu. E imagino que queira também que a gente entregue na lua. Eu quero ficha técnica completa, potência, torque, relação do diferencial, consumo estimado com carga cheia. Quero saber se vocês têm retarder integrado e se o pós-tratamento de emissões foi atualizado. E quero garantia escrita de entrega em 48 horas. O salão, que tinha voltado ao burburinho, silenciou de novo. Bia piscou. Retarder? O mecânico lá do fundo ergueu a cabeça. César recuperou a pose. Senhor, Jonas, não é? A gente pode ver isso com calma. Mas antes, precisamos saber se o senhor... Enfim, pode comprar. César. A voz veio como um aviso. Augusto, o gerente, descera do escritório envidraçado com passos largos e óculos retangulares. Deixa que eu cuido. Os olhares se alinharam em Augusto como cardumes. Ele estudou Jonas como quem avalia um pneu careca. O senhor está atrapalhando o movimento dos clientes. Eu sou um cliente. Estamos em promoção de test drive para frotistas pré-cadastrados. O senhor tem pré-cadastro? Tem uma data final. Isso não é pré-cadastro. Augusto sorriu sem humor. Se o senhor quiser olhar os seminovos, a Bia pode mostrar. Se for para brincar de escolher 5 Mercedes, o senhor vai me desculpar, mas não no horário de pico. O riso veio em ondas menores. O ar-condicionado sussurrou. Bia, vermelha, mordeu o lábio. Eu falei o que eu preciso. Jonas apoiou devagar o copo de água no balcão, sem ruído. 5 caminhões, iguais. Entrega em 48 horas, com todas as especificações que eu listei, com tudo por escrito. O por escrito ficou pendurado no ar como um sino. Senhor Jonas, Augusto foi paciente, a paciência de quem segura a porta para alguém se retirar. A Mercedes não é feira de domingo, a gente trabalha com processos. Eu também. Quais processos? César provocou. Os que mantêm família empregada. A resposta cortou o salão como faca limpa. Bia sentiu um arrepio estranho, uma mudança de temperatura. Vamos fazer assim.
Augusto abriu o sorriso de vendedor que encerra a conversa. O senhor deixa um sinal, um e-mail corporativo, um número de referência bancária e a gente analisa. Temos fila de entrega, senhor. Isso aqui não é caminhão de prateleira. Eu não vou deixar sinal antes de ver a proposta por escrito. O senhor acha que manda aqui? Eu acho que respeito manda em qualquer lugar. César riu alto. Então manda respeitar nosso tempo, parceiro. Bia cortou o riso com uma pergunta. Quais rotas o senhor pretende rodar? Serra? Chuva? Qual carga? Os olhos de Jonas se voltaram para ela. Serra molhada. Cargas alternadas. Madeira curada e material granulado. Turnos de 12 horas, motoristas revezando. Eu preciso de freio motor eficiente, caixa que não esquente sob carga e consumo sob 100% de carga que não rebente o caixa da cooperativa. Cooperativa? Augusto repetiu com desdém. De 120 famílias. O salão ficou menor. Alguém no fundo mexeu no celular. Um bip marcou a chegada de uma mensagem. César recolheu o tablet, andou 2 passos e sussurrou no canto da boca. Amigo, a gente não é ONG. Se quer ajuda, tem o caminhãozinho velho ali fora. Aí dá para parcelar. Jonas encarou o gerente, não o vendedor. Você pode me expulsar, Augusto, mas vai ser lembrado por isso. O gerente ajeitou o paletó como quem veste uma máscara. Bia, mostra o setor de usados para o... Jonas, eu tenho reunião. Jonas respirou fundo. Olhou uma última vez para o pátio. A chuva ameaçava formar véu fino sobre o vidro. 48 horas. Ele girou o copo vazio no balcão, como quem marca um ponto invisível. 48 horas, repetiu. 48 horas para quê? César provocou. Para vocês descobrirem o que é trabalhar de verdade. A porta do escritório de Augusto bateu. O riso, desta vez, não veio. Veio um silêncio curioso, desconfortável, como se alguém tivesse finalmente feito uma pergunta séria. Bia desviou os olhos para o pátio, depois para Jonas. Se o senhor me disser exatamente o que precisa, eu posso tentar. Jonas assentiu. Vai precisar de coragem. Eu tenho. Ele apontou para o modelo no canto, quase escondido por 2 SUVs reluzentes. Começamos por aquele. E então o celular de Augusto vibrou alto dentro do escritório. E o rosto dele, por trás do vidro, empalideceu. A reunião do gerente não existia. Do lado de dentro do aquário de vidro, Augusto digitava rápido, o maxilar travado, os olhos saltando entre a tela e o pátio. Quando voltou ao salão, veio com a autoridade polida nas costas. Senhor Jonas, vamos encurtar. Documentos. Quer 5 caminhões? Preciso de demonstração de renda, extrato dos últimos 12 meses, carta de crédito, garantia real. E a proposta por escrito? Depois. Antes. César, ao lado, torceu o rosto. Amigo, isso aqui é Mercedes. A gente não faz promessa de balcão. Eu também não. Bia abriu a tela de especificações. As mãos tremiam leve, mas o tom saiu firme. O senhor falou em retarder integrado. Temos 2 modelos com e sem. Em Serra Molhada, o senhor vai insistir no com retarder, certo? Sem dúvida. Eixos com redução nos cubos? Se a rota for lama pesada, sim. Mas eu preciso de equilíbrio consumo-robustez. Quero saber a relação do diferencial e o comportamento a 1.200 RPM com carga total. César apitou como sirene. Que aula, hein? Você tem a planilha de consumo por quilômetro em carga cheia? Jonas perguntou, olhando para Bia. Tenho. Quero ver. Depois dos documentos. Augusto interveio áspero. A política da casa é vender. Política da casa é não perder tempo. Então vamos ganhar tempo. Augusto inclinou o corpo, a sombra dele engolindo parte do balcão. O senhor tem onde cair morto, Jonas? O salão respirou em espasmos. Bia arregalou os olhos. O mecânico no fundo ergueu a cabeça, pronto para dizer algo, e recuou. Jonas demorou 2 segundos inteiros antes de responder. Tenho onde fazer gente viver. César riu, mas o riso saiu torto.
Seguinte, Augusto arrumou o paletó outra vez. Temos um setor ali de seminovos, parcelas suaves, manutenção em conta. Começa por prova que paga, depois volta. 48 horas. Jonas repetiu, sem mover um músculo além da boca. 48 horas o quê? Para entrega dos 5. O gerente suspirou. Fez um gesto para o segurança que aproximou em silêncio. Senhor Jonas, vamos cooperar. Sem documentos não tem conversa. Eu trouxe o que basta. Ele pôs um envelope sobre o balcão. Augusto pegou como quem pega um papel molhado, com nojo. Abriu. No topo, carta de intenção de contratação de transporte. Assinaturas, selos, prazos. A seguir, pré-aprovação de crédito. Banco Comunitário Zuleide em Associados. A linguagem seca como pedra. O valor alto. O sorriso de Augusto rachou por um segundo, mas ele recompôs. Banco comunitário? Isso não vale. Preciso de instituição de verdade. De verdade é o dinheiro transferido. Isso aí é promessa. É carta de intenção com multa por descumprimento. César soprou irônico. Multa. Que medo. Bia em voz baixa. Posso checar o CNPJ do Banco Comunitário, o convênio com a transportadora parceira e consultar o auditor. Se o convênio existir, a pré-aprovação é válida para a emissão de crédito consignado no equipamento. Você não vai consultar nada. Augusto disparou sem olhar para ela. É procedimento. Bia respondeu surpresa com a própria coragem. O gerente ignorou. Senhor Jonas, a gente não vai travar o fluxo por causa de uma cooperativa. Vocês julgam pela roupa. Eu julgo pelo risco. Então olhe para a rota. Ele virou o tablet de Bia para si, dedo firme. Abriu a ficha do modelo que apontara no canto. Leu as entrelinhas que vendedor não costuma ler com cliente. Esse aqui consome menos que o outro sob carga total em Serra Longa. Por quê? Bia respondeu antes de qualquer ironia nascer. Curva de torque mais plana entre 1100 e 1400 RPM. Melhor acoplamento do conversor em terceira reduzida, software de troca mais inteligente em descida prolongada. Jonas assentiu. É isso. Agora me mostra o custo por quilômetro a 100% de carga, revezando motoristas em turnos de 12 horas, com manutenção preditiva a cada 15 mil quilômetros. César estalou a língua. Vamos marcar um curso, Bia? O moço quer aula. Jonas o olhou como se olhasse uma pedra no caminho, sem raiva, sem pressa, mas decidido a não tropeçar. Eu preciso desses 5 caminhões por um motivo simples. Se eles não entrarem na estrada até sexta, a cooperativa fecha. 120 famílias perdem trabalho, tem contrato assinado esperando frota, e tem gente grande querendo que não dê certo. Gente grande? Augusto. Concorrentes. Do escritório de vidro, o celular do gerente vibrou de novo. Um novo pálido. Quem? César perguntou, curioso demais. Quem ri quando um homem simples entra aqui e pede 5 Mercedes? As palavras pousaram como poeira. Bia acionou a planilha. Linhas e colunas se alinharam. Custo por quilômetro em 100% de carga. Ela murmurou. Se o senhor topar tirar o pacote premium de entretenimento e os frisos cromados, eu consigo reduzir o custo total e manter segurança. Eu não compro brilho, Jonas disse. Eu compro trabalho e eu vendo lucro. Augusto cortou. Sem sinal, sem início de processo, sem proposta por escrito, sem sinal. Eles se fitaram. 2 segundos, 3. O salão escutou o ar-condicionado. Segurança. Augusto chamou, mais alto. O homem de camisa preta apareceu, medindo Jonas da cabeça aos pés. Eu vou sair, Jonas anunciou antes de qualquer toque. Mas volto em 1 hora. Eu quero a proposta fechada, 5 unidades, as especificações que falei e um compromisso de entrega em 48 horas com multa por atraso. Se não tiver, vou comprar em outro lugar e a história vai correr. História? César provocou. História de gente que ri antes de ouvir. Jonas se virou. A porta automática abriu. A chuva fina começou. O vidro embaçou por 1 segundo, como suspiro. Bia, num impulso, correu 2 passos. Seu Jonas, se eu conseguir a proposta, o senhor volta? Ele parou. Eu volto por respeito. E saiu,
sob a chuva. Dentro do escritório, Augusto atendeu o celular por fim, e a voz de Ramiro entrou como faca. Segura esse cara. Se atrasar um dia, eu levo o contrato, e sua comissão dobra. A cidade terminava onde o asfalto perdia a paciência. Daí em diante, a estrada de chão respirava barro e lembranças. O barracão da cooperativa ficava depois de uma curva, onde o vento fazia um assobio fino nos cabos. As janelas eram grandes, a tinta descascada, e o cheiro de café coado se misturava com o de óleo e madeira. Ele foi? Dona Zuleide perguntou, enxugando as mãos no avental florido, que não combinava em nada com o olhar de ferro. Foi, disse Tião, um dos motoristas, mexendo nervoso no boné. A gente devia ter ido com ele. Se Jonas disse que vai voltar com resposta, ele volta, Zuleide respondeu. Ele entrou nesse momento molhado de chuva, o cabelo colado à testa, mas com o mesmo ar de quem trazia o tempo na mão. E então, Tião, querem que a gente desista antes de começar. Silêncio. A palavra desista não existia naquele galpão. Estava escrito na parede, feito a giz: enquanto houver estrada, há chance. Me dá notícias boas, Zuleide pediu. Notícia boa, tem máquina que aguenta. Notícia ruim, tem gente que não. Tião socou a mesa de madeira, o som seco como um trovão miúdo. Eu vou lá quebrar a cara daquele gerente. Você vai treinar curva molhada, Jonas respondeu sem dureza. Se a entrega for nossa, você vai descer a serra com 70 por hora sem matar o freio. É isso que me importa. Do lado, os jovens motoristas, alguns com menos de 30, olhavam como quem espera pai voltar com pão. Jonas os mirou um por um. Vocês treinam hoje como se já estivessem na rota. Sem pressa, sem heroísmo. A gente não vai perder contrato por imprudência. Zuleide posou a mão no braço dele. Você vai conseguir? Eu vou conseguir. Ela sorriu de um jeito que já tinha visto muita derrota virar pão nosso. A mesa no centro do galpão virou mapa. Jonas desenhou com caneta a serra, as paradas, o ponto crítico de neblina, o trecho de curva cega, a área de escape. Do outro lado, colou a planilha impressa. Custos por quilômetro, consumo previsto, cronograma de manutenção preditiva, rodízio de pneus, intervalo de troca de óleo. Por que 5? Perguntou um dos rapazes, o Joca. Não dava com 3 para começar? Dava para perder o contrato, Jonas respondeu. Se quebra 1, o gargalo engole os prazos. Com 5, eu tenho folga operacional. E eu não vou brincar com o emprego de vocês. O barracão respirou mais fundo. Era como se cada parede lembrasse que ali já tinham sido feitas promessas que não se cumpriram, mas não as dele. E o banco? Zuleide, pré-aprovado. Vão aceitar? Vão ter que aceitar. E se não aceitarem, eu volto com a imprensa. Zuleide riu pelo nariz, sem humor. Você odeia câmera. Eu amo respeito. No canto, uma pequena TV velha mostrava um jornal local, sem som. As legendas corriam. Obra na serra retomada em caráter emergencial. O contrato era aquele. Se a cooperativa não entrasse, o transporte seria entregue a alguém com estrutura. Estrutura na cidade era sinônimo de gente como Ramiro. O celular de Jonas vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Se atrasar um dia, perdem tudo. Pense bem. Ele mostrou a Zuleide. Ele está com medo. Ela disse. Se não estivesse, ficava calado. Jonas respirou. Eu vou voltar lá. Alguém lá dentro quer fazer certo. Eu vi no olho. Da vendedora? Da Bia. Zuleide assentiu, satisfeita com o nome. Do lado de fora, a chuva engrossou, virando cortina. Os meninos experimentavam o simulador velho de descida de serra, uma engenhoca de tela pequena, volante duro e pedal que rangia, como se fosse um cockpit moderno. O barulho de engrenagem ecoava pelo barracão. Quando você volta? Tião, agora. Agora? 48 horas. Uma já se foi. Ele pegou a jaqueta, agora encharcada, e a vestiu mesmo assim. Antes de sair, parou diante do quadro de fotos antigas.
Caminhões velhos, motoristas com sorriso de dente faltando, crianças em pé no para-choque. Por que, Jonas? Zuleide perguntou sem rodeios. Por que você ainda acredita que dá para comprar 5 Mercedes quando te tratam como se você tivesse vindo pedir fiado? Porque eu não estou comprando caminhão. Ela franziu o senho. Eu estou comprando tempo. E saiu. Na concessionária, Augusto desceu mais uma vez as escadas e César o seguiu como sombra. Eles cochichavam. Se a gente empurrar a entrega para segunda, ele perde. Ramiro disse que cobre qualquer proposta. E se o auditor vier? Eu travo o sistema. Bia ficou sozinha num canto da mesa, os dedos correndo por planilhas, os olhos indo até a porta toda vez que ela abria. Ela tinha crescido em bairro simples. Sabia o que era ser medida pelo par de tênis. Sabia identificar a diferença entre um blefe e um pedido de socorro. E no homem de mãos calejadas, ela tinha visto outra coisa. Método. O telefone interno tocou. Bia, sala do gerente, agora. Ela subiu as escadas. O vidro do aquário deixava o salão lá embaixo parecer um palco. Augusto entregou um papel. Você vai mandar isso para o cliente. Ela leu. Proposta, parou. Era uma arapuca. Pacote com itens inúteis, juros inflados, cláusula de entrega preferencial, sem prazo definido e multa só para o lado do comprador. Isso é errado. Isso é venda. Isso é desacato. Augusto tirou os óculos. Você está confundindo caridade com negócio. Aqui a gente não abraça a causa. De quem é a comissão se der errado? Ela perguntou e surpreendeu a si mesma. O gerente sorriu com poucos dentes. Entregue, ou peça para o César cuidar. E aproveita e fica no seminovo no resto do dia. Bia guardou o papel. Eu vou entregar. Disse e desceu. Só não disse para quem. No balcão, antes de ligar para Jonas, ela puxou do sistema um dossiê. Estoque real, lotes recém-chegados, reserva invisível para clientes de alto valor. Encontrou 5 unidades, exatamente as que ele apontara no canto, travadas no sistema com uma etiqueta de 3 letras, VIP. O coração bateu alto. Ela olhou para o vidro. Dentro, Augusto apontava para a tela com dedo duro, César ria. Bia discou. Seu Jonas? É a Bia. Diga. Eu tenho uma proposta. Não a que eles mandaram eu te dar. Silêncio de 1 segundo. Chuva contra vidro. Eu estou voltando. Ele disse. Volte pela porta da frente. Eu só conheço essa. Ela olhou outra vez para o aquário de vidro e sentiu, pela primeira vez no dia, que o medo estava do lado de cima, não do de baixo. E no exato instante em que desligou, o sistema travou. A etiqueta VIP piscou, e um novo nome apareceu sobre as 5 unidades. Ramiro Log. Bia viu o nome saltar da tela e o estômago virou. Eram as 5 unidades perfeitas, as do lote Premium. E, de repente, Ramiro Log aparecia como reserva preferencial. Ela respirou fundo, abriu a janela de auditoria do sistema e tirou prints, salvando em pasta oculta. César apareceu atrás, a voz de falso coleguismo pingando veneno. Trabalhando duro, Bia. Tem cliente grande entrando. A gente precisa dar prioridade para quem é prioridade. Quem definiu? Quem manda? Ele gesticulou com o queixo em direção ao escritório envidraçado. Augusto desceu, o cheiro de colônia misturado com arrogância. Recebeu a minuta que eu pedi? Recebi. Então envia. Eu vou falar primeiro com o cliente. Qual cliente? Jonas. O nome riscou o ar como giz em lousa. Ele está voltando. Bia acrescentou. Não vai entrar. Augusto respondeu, sem emoção. Segurança! O homem de camisa preta aproximou, o rádio chiando no ombro. Se um senhor de camisa surrada e calça com barro aparecer, segure na porta. Diga que estamos em manutenção de sistema. Bia deu um passo à frente. Isso é discriminação. Isso é gestão. Isso é medo. César riu. Medo de quê? De cooperativa? De gente que trabalha melhor que você. Bia disse, surpreendendo-se com a firmeza. César parou de rir. O silêncio caiu como cortina. Bia, sala agora, Augusto ordenou. Ela subiu.
O escritório parecia menor. O gerente bateu a porta com cuidado demais. Quando alguém é perigoso, não bate forte. Você está esquecendo seu lugar. Eu estou lembrando o seu. Qual é? Vender para quem compra. Não esconder estoque para amigo com promessa de comissão. O rosto dele escureceu. Você não prova nada. Bia pousou o celular na mesa, a tela apagada, mas gravando. Então vamos falar do VIP? Ele não mordeu a isca. Sorriso de pedra. Desce e faz o que eu mandei. Eu vou descer. E vou atender quem respeita a loja, quem respeita a marca, quem respeita a gente. O nome disso é demissão. Demissão é quando perde o crachá. Vergonha é quando perde a alma. Augusto respirou pesado. Você acha que eu não sei quem é Jonas? Banco comunitário, carta de intenção, cooperativa. Isso é fumaça. O que eu tenho aqui é reserva de cliente grande, com nome, sobrenome e histórico de compra. Você acha mesmo que eu vou jogar isso fora por um teatrinho social? Eu não acho nada. Eu vejo. Vê o quê? Que, se esse contrato for assinado sem prazo firme, a obra atrasa e sua reserva explode no seu colo. Que se eu coloco prazo e multa, a gente entrega, a cidade roda e a Mercedes vira heroína. Ele aproximou o rosto, olhos pequenos brilhando. Você não vai colocar prazo nenhum. Eu já coloquei. Bia desceu antes que ele entendesse. No balcão, o segurança já estava posicionando o corpo como uma porta humana. O rádio chiou outra vez. Bia, você está bem? O mecânico perguntou de longe. Estou. É que o cara de antes, ele sabe do que fala. Eu sei. A porta automática soprou ar quando se abriu. Jonas entrou, encharcado. O segurança moveu o braço. Senhor, estamos com instabilidade no sistema. Volte mais tarde. Eu vim falar. Volte mais tarde. Bia atravessou o salão. Ele é meu cliente. Ordem do gerente, disse o segurança sem olhar para ela. E respeito de quem? Jonas perguntou pelos dentes. O salão parou outra vez. Augusto desceu de novo. Rápido, César atrás. Senhor Jonas, Eu quero a proposta. Ele cortou. Estou finalizando. Eu disse que voltava em 1 hora. E eu disse que havia fila. Bia levantou a folha. Eu tenho uma proposta fechada com prazo de 48 horas e multa por atraso. 5 unidades idênticas, sem pacotes inúteis. Com retarder, relação do diferencial adequada e manutenção preditiva contratada. César deu um passo, tentando arrancar o papel da mão dela. Você ficou maluca? Sussurrou. Fiquei certa. Bia. Augusto segurou a palavra como um chicote. Ela encarou Jonas. Se o senhor assinar aqui, eu me responsabilizo por cada etapa até a chave na mão. E coloco o meu nome nessa promessa. Silêncio de faca. Depois, vozes baixas, eletricidade no ar. Seu nome? Jonas perguntou. Meu nome. Ele pegou a caneta. Então vai ser com você. O bico da caneta tocou o papel. E no exato segundo, o sistema no monitor piscou. Reserva preferencial confirmada. Ramiro Log. O rosto de Augusto abriu num sorriso de vitória. Infelizmente, Jonas, essas 5 unidades acabaram de ser comprometidas. Comprometidas com quem? Bia perguntou já sabendo. Cliente preferencial. O preferencial do gerente, não da marca. Jonas disse. César ergueu os ombros. Negócios. Jonas deixou a caneta pousar. As mãos, que não tremiam em serra molhada, agora tremiam de contenção. Então vamos fazer diferente. Diferente como? Augusto. Proposta por escrito para os próximos 5 idênticos. Mesmas condições. Multa por atraso em dobro. Não temos prazo. Vocês têm medo. Temos regras. Eu também. Ele aproximou o rosto e Bia viu de perto. Não era raiva. Era uma espécie de luto seco por cada vez que alguém vestido caro achou que podia pisar no mundo dos outros. Se vocês negarem a venda, eu vou à imprensa, mas não com choro, com fatos. Fatos. César. Carta de intenção, pré-aprovação, prints do sistema mostrando estoque travado com etiqueta VIP para amigo do gerente. Augusto girou.
Quais prints? Bia ergueu o celular por um instante. Não precisava mostrar, só o gesto. O gerente ficou de pedra. Segurança, ele começou, mas engoliu a sílaba. O rádio no ombro do segurança chiou com voz metálica. Auditor na recepção. O salão todo olhou para a entrada. Um homem de blazer simples, pasta na mão, credencial pendurada. Boa tarde, disse o auditor, varrendo o ambiente com olhos de quem mede peso moral. Sou da transportadora conveniada e do banco parceiro. Vim validar convênio, crédito e disponibilidade de frota. César deixou cair o tablet. Bia respirou. Jonas fechou a mão ao redor da caneta. E foi ali, com o auditor parado à porta, que a máscara de Augusto começou a rachar de vez. O auditor abriu a pasta como quem abre um espelho. Cada folha refletia algo diferente no rosto de quem estava ali. Augusto tentava disfarçar o suor no nariz. César, o tique nervoso no canto da boca. Bia, de pé ao lado de Jonas, segurava firme o papel que havia preparado com as próprias mãos. Boa tarde, disse o auditor. Recebi uma solicitação de verificação de crédito e disponibilidade de frota vinculada ao contrato emergencial da cooperativa. Ah, sim, Augusto apressou-se a responder. Mas houve um mal-entendido, o cliente não está formalmente aprovado. Está sim. Jonas entregou o envelope lacrado. Carta de intenção e pré-aprovação assinadas. Valor integral. Prazos definidos. O auditor folheou. Banco Comunitário Zuleide em Associados. Convênio registrado. Certificação ativa. Está tudo aqui. O silêncio caiu como chuva pesada no telhado. César pigarreou. Mas veja bem, esse tipo de crédito é incomum. Incomum não é ilegal. O auditor respondeu, sem levantar o olhar. E a Mercedes não discrimina cliente por origem do capital. Discrimina apenas inadimplência. Jonas cruzou os braços. Querem saber se eu posso pagar? Pois saibam que eu posso. Mas o que me trouxe aqui não é dinheiro. É tempo. Augusto tentou recuperar terreno. O problema, senhor Jonas, é o prazo. Entregas assim, em 48 horas, exigem logística especial. Nossos lotes estão reservados. Para Ramiro, Bia completou, olhando direto nos olhos do gerente. O auditor levantou a cabeça. Ramiro? Jonas assentiu. Concorrente direto. Fez reserva no mesmo dia, minutos depois da minha primeira visita. O auditor anotou. Interessante coincidência. Coincidência nada, murmurou o mecânico no fundo, alto o bastante para todos ouvirem. Esse cara aí trava o sistema quando é pra gente simples. Augusto endureceu o rosto. Cuidado com o que fala. Cuidado com o que faz, retrucou o mecânico. O clima ficou denso, elétrico. Jonas quebrou o silêncio. Vamos ao pátio. Quero ver as máquinas, se estão prontas como dizem. O auditor assentiu. Boa ideia. Vamos inspecionar o lote. Saíram todos. Lá fora, o cheiro de óleo e chuva se misturava. Os caminhões enfileirados pareciam gigantes adormecidos. A lataria brilhava em prata e azul metálico, gotas escorrendo lentamente pelos retrovisores. Jonas caminhou entre eles com o olhar de quem não estava visitando, mas avaliando. Passou a mão pela lateral de um, observou o desgaste irregular no pneu dianteiro. Esse aqui rodou em teste, sem calibragem correta. O mecânico confirmou, surpreso. Como o senhor sabe, desgaste assim não aparece em 4 quilômetros de pátio. Esse pneu pegou estrada com carga parcial. O auditor anotava tudo. Jonas subiu na cabine, ajustou o banco, ligou o motor. O ronco grave preencheu o ar. Engatou a primeira, depois a segunda e ouviu o som de freio motor. Freio com retardeiro hidráulico, comentou. Boa escolha, mas falta a atualização do software de controle. A resposta está lenta. O mecânico assentiu outra vez, impressionado. César sussurrou para Augusto. Ele está dando aula. Jonas estacionou, desligou o motor, desceu. Se eu for levar 5, quero garantia de entrega do lote com calibração correta.
atualização do sistema de freio e manual completo em português técnico. Quero contrato com penalidade em dobro por atraso. E quero tudo isso por escrito. O auditor virou-se para Augusto. Pode providenciar? O gerente travou o maxilar. Posso verificar disponibilidade. Verifique agora. Enquanto ele fingia mexer no celular, Jonas se virou para Bia. Você entende o que está acontecendo, não entende? Entendo. Não é só sobre caminhão. Eu sei. É sobre como a gente trata quem parece ter menos. O auditor os observava, anotando em silêncio. Havia visto dezenas de histórias parecidas, mas nunca alguém tão preparado, tão calmo. Jonas continuou. Essas máquinas aqui são boas, mas o que estraga é o homem que vende como se o cliente fosse inimigo. Augusto voltou. Posso liberar apenas 2 veículos imediatamente. Os outros 3 estão em vistoria. Mentira, disse o mecânico. Estão prontos desde ontem. Silêncio! Está anotado, disse o auditor, sem levantar a voz. Jonas caminhou até o caminhão mais ao fundo. Este aqui tem 12 marchas automáticas, certo? Sim, respondeu Bia. Mostra para mim o consumo médio em descida longa. Ela abriu o tablet, mostrou. Jonas sorriu. Perfeito. Com essa configuração e freio motor ajustado, eu desço a Serra de Nova Aurora sem fritar pastilha. E economizo 15% de combustível. César, agora sem graça, resmungou. Esse cara devia estar vendendo pra gente. Talvez um dia eu esteja, respondeu Jonas sem virar o rosto. O auditor guardou a pasta. Senhor Jonas, a documentação está em ordem. A pré-aprovação cobre integralmente o valor. A única pendência é a administrativa. O sistema interno da concessionária precisa ser liberado. E quem libera? O gerente. Todos olharam para Augusto. Ele respirou fundo, suando. Eu preciso de autorização da diretoria. Então ligue. Agora? Agora. O gerente engoliu seco, pegou o telefone. O tom de voz saiu forçado. Sim, estou com um cliente aqui. Sim, cooperativa. Sim, carta de intenção. 5 unidades. Sim, entregas em 48 horas. Pausa. O som de uma voz distante do outro lado. Entendido, respondeu ele e desligou. E então? Perguntou Jonas. Autorizado. O auditor sorriu pela primeira vez. Parabéns. Vamos formalizar. Mas Augusto ainda não tinha desistido. Senhor Jonas, como o senhor mesmo disse, esse contrato é de risco. Eu recomendaria revisar as condições. Revisar o quê? A multa. Vai dobrar. O gerente engoliu em seco. O auditor estendeu a mão. Assinamos amanhã? Hoje, respondeu Jonas. Cada minuto conta. Bia respirou fundo. O vento soprou forte, balançando as bandeiras da concessionária. Os outros vendedores observavam em silêncio. Jonas olhou para o horizonte, a serra coberta por névoa. Esses caminhões vão cruzar aquela estrada antes do pôr do sol de sexta, com ou sem vocês. E enquanto o auditor recolhia as folhas, Augusto recebeu uma nova mensagem. O nome de quem enviou piscava na tela. Ramiro. Não deixe ele levar. Travem o sistema. Eu cubro o dobro. Augusto olhou para Jonas e depois para o celular. E pela primeira vez hesitou. O som da chuva voltou mais forte, batendo nos vidros da concessionária, como se quisesse avisar. Vem tempestade. Jonas e o auditor estavam prontos para assinar. Bia, com os papéis em mãos, revisava cada cláusula. Augusto, porém, mexia o dedo nervoso na tela do celular, a testa suada. O sistema interno da Mercedes piscou uma notificação vermelha. Erro de conexão com o servidor. Transação temporariamente suspensa. Não pode ser, Bia murmurou. Pode sim, respondeu Augusto, escondendo um sorriso breve. Parece que caiu tudo. Deve ser o tempo. Jonas observava o rosto dele. Calmo demais para quem perde sistema no meio de um contrato de milhões. Interessante, disse o auditor, porque a rede da minha conexão está normal. Deve ser o servidor da concessionária. Augusto insistiu. Ou deve ser alguém tentando ganhar tempo. Jonas completou. César, que até então mantinha a postura de espectador, saiu andando devagar, celular na mão,
como quem vai fazer uma ligação inocente. Jonas o seguiu com os olhos. Ele vai ligar para quem? Clientes. Augusto respondeu rápido demais. Clientes ou cúmplices? Jonas perguntou. O salão ficou gelado. Bia cruzou os braços, encarando o gerente. Não foi o tempo que derrubou o sistema, Augusto. Foi o medo. O auditor ergueu o crachá. Vou precisar ver o painel de controle. Não é permitido acesso externo. Augusto rebateu. Eu sou auditor conveniado. Se negar, eu registro interferência no processo. A palavra interferência cortou o ar. Todos sabiam o peso. O gerente hesitou, mas não tinha saída. Tudo bem, mas só por alguns minutos. Foram até a sala de TI. O técnico estava sentado, pálido, observando a tela cheia de linhas vermelhas. Alguém acessou remotamente o sistema, disse ele. Reserva duplicada, prioridades alteradas e o lote do Sr. Jonas bloqueado por conflito de entrega. Consegue ver o IP? Perguntou o auditor. Sim, a tela piscou. Endereço externo. Origem. Ramiro Log Transportes. Bia olhou para Jonas. Agora está claro. Jonas respirou fundo. Eles sabiam do prazo, sabiam da cooperativa e apostaram que a gente ia desistir. O auditor pegou o telefone. Vou emitir relatório imediato e enviar para a diretoria nacional. Augusto ficou branco. Isso é exagero. É fraude. O auditor respondeu frio. Jonas voltou para o salão. César desligava o celular às pressas. Falando com Ramiro? Ele perguntou. Não sei do que está falando. Então apaga o histórico. César empalideceu. Bia aproximou-se e falou para todos ouvirem. Eu vi o acesso duplicado. A etiqueta VIP foi movida por ordem do gerente. E Ramiro fez a reserva no minuto seguinte. Os vendedores ao redor, antes zombadores, agora se entreolhavam sem saber para onde olhar. Jonas, disse o auditor, a diretoria vai precisar de provas formais. Você pode me enviar toda a documentação da cooperativa? Tudo por escrito, respondeu ele. E com cópia para a imprensa, se for preciso. O gerente se aproximou, voz trêmula. Vamos conversar, Sr. Jonas. Não precisa dramatizar. Eu posso resolver isso internamente. Você já tentou resolver internamente demais, respondeu Jonas, e sempre a favor de quem pisa. Se o senhor quiser, eu consigo liberar 2 caminhões agora e... 5, interrompeu Jonas. Ou nada. O telefone fixo da concessionária tocou. O técnico atendeu e olhou assustado para o grupo. É o senhor Ramiro, disse. Quer falar com o gerente? Bota no viva voz, ordenou o auditor. A voz veio metálica, arrogante do outro lado. Augusto, o que você está fazendo? Eu já mandei o sinal. Se vender para o outro, vai sobrar para você. Entendeu? O silêncio no salão era absoluto. O auditor olhou para Augusto, depois para Jonas. Acabou, disse ele. A fraude está registrada. Ramiro continuava do outro lado, sem saber que todos ouviam. Esse cooperado aí não dura 1 mês. Eu comprei a entrega antes. Ele que volte pro barro. O auditor desligou. Jonas respirou fundo, sem raiva. Vocês ouviram? É assim que eles falam da gente. Bia baixou os olhos com lágrimas de indignação. Mas hoje, continuou Jonas, a gente não vai abaixar a cabeça. O auditor levantou a prancheta. Assinatura condicional. Autorizo a entrega do lote bloqueado. E a Mercedes Nacional vai abrir investigação sobre o uso irregular do sistema. César deu um passo atrás. Eu só seguia ordens. Ordens não limpam vergonha, respondeu Jonas. O gerente ainda tentou um último golpe. Se o senhor insistir nessa compra, pode ter certeza de que Ramiro vai retaliar. Ele tem contatos na prefeitura, nos bancos e eu tenho gente, interrompeu Jonas. E gente é o que sustenta esse país, não medo. O vento soprou com força e uma faixa publicitária no pátio se soltou, batendo contra o vidro. O som pareceu um trovão. Bia olhou para o relógio. Já se foram 26 horas. Temos 22. Jonas assentiu. Então, a partir de agora, a gente trabalha dobrado. O auditor recolheu os papéis, selou o envelope.
Senhor Jonas, se o senhor quiser garantir o transporte, eu posso pedir a vistoria direta e emitir laudo de liberação. Assim, ninguém pode mais travar o sistema. Faça isso, respondeu ele, e me envie cópia por e-mail e impresso, tudo por escrito. Bia, ainda firme. Eu mesma vou acompanhar a vistoria. Esses caminhões saem daqui nem que seja empurrando. Jonas sorriu pela primeira vez. Empurrar, eu sei. Foi assim que eu cheguei até aqui. Augusto caiu na cadeira, derrotado. O salão começou a se mover outra vez, mas diferente. Agora os olhares não eram de riso, eram de respeito contido, de quem viu um homem simples desarmar um império com calma e verdade. Quando Jonas saiu, o vento levantou a poeira do pátio e o barulho dos motores desligados pareceu um coro silencioso de máquinas esperando comando. Ele olhou para Bia. Quando tudo isso acabar, você vai ver o que é uma cooperativa de verdade. Eu já estou vendo, respondeu ela. E enquanto eles caminhavam em direção ao portão, o auditor recebeu uma mensagem no celular. Investigação aberta. Diretoria solicitou relatório completo sobre gerente Augusto e cliente Ramiro Log. A maré tinha virado, mas o relógio ainda corria. E o inimigo, agora exposto, não ia aceitar perder tão fácil. O relógio digital da recepção marcava 14h12 quando Jonas deixou a concessionária. A chuva tinha parado, mas o chão ainda refletia o céu cinzento. O vento trazia cheiro de diesel e urgência. 22 horas, murmurou Bia, ajeitando a prancheta. Tempo suficiente, respondeu Jonas, desde que ninguém durma. No pátio, os 5 caminhões aguardavam a liberação final da vistoria. O auditor digitava em seu tablet, conectando-se ao servidor da Mercedes Nacional. Assim que o sistema validar, o lote será bloqueado para entrega exclusiva da cooperativa. Nenhum gerente local poderá interferir. Jonas assentiu. Faça o que for preciso. O mecânico, que até então só observava de longe, aproximou-se. Posso adiantar a calibragem, Sr. Jonas. Esses pneus vieram meio frouxos do último teste. Pode sim, respondeu, mas sem assinatura do gerente. Assinatura eu boto depois. O importante é o caminhão sair redondo. Enquanto isso, dentro do escritório, Augusto e César tramavam em silêncio. Ele vai conseguir, disse César com voz tensa. Não se ele não tiver seguro liberado, respondeu Augusto. Vai sabotar o seguro? Vou atrasar. Sem a pólice ativa, o banco não libera transporte. Ele pode ter crédito, mas não pode retirar o lote. César hesitou. E se descobrirem? Já descobriram tudo. O que é mais uma culpa num nome sujo? Augusto pegou o telefone e ligou discretamente. Ramiro, ainda dá para segurar. Preciso de você. Me arruma alguém na seguradora para travar a vistoria. Qualquer detalhe, qualquer vírgula que justifique atraso. Do lado de fora, Bia organizava a equipe técnica. Verifiquem o nível de óleo, o torque das porcas, sistema elétrico e ABS. Nada pode falhar. O auditor observava com interesse. Ela trabalha como quem entende de estrada. Entende de gente, respondeu Jonas. O celular dele vibrou. Mensagem de número desconhecido. Sai do caminho, Jonas. Último aviso. Você não vai chegar na serra. Ele mostrou para o auditor, que tirou foto da tela. Mais uma prova de intimidação. Jonas guardou o celular. Eles pensam que medo me faz parar. Medo só me ensina o caminho mais rápido. Às 17h40, a vistoria foi concluída. O relatório eletrônico subiu para a Mercedes Nacional, mas o sistema de seguros, curiosamente, travou. Erro de integração, disse o técnico. Sem seguro não podemos emitir o documento de transporte. Bia franziu a testa. Isso é sabotagem. O auditor concordou. Provável, a seguradora é parceira de Ramiro. Jonas suspirou. Quanto tempo até resolver? Oficialmente 12 horas. Extraoficialmente? Depende de quem atender. Bia pegou o telefone fixo e começou a ligar. Central de seguro. Preciso do supervisor de integração de frota. Sim, código interno 765MC. Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz masculina.
Essa solicitação está congelada. Ordem da diretoria regional. E quem é a diretoria regional? Ela perguntou. A ligação caiu. Jonas coçou o queixo. Eles estão queimando o relógio. Então vamos jogar com o tempo também, disse Bia. Como? Se o sistema não libera a apólice, a gente leva a vistoria impressa direto para a seguradora. Se eles verem que o auditor assinou, ninguém vai querer assinar embaixo de fraude. O auditor ergueu o crachá. Eu acompanho. Às 18h10, o trio saiu em um dos caminhões. As luzes da cidade refletiam no para-brisa molhado. No banco de trás, o auditor digitava o relatório preliminar. Augusto observava pela janela do escritório com o celular na orelha. Eles estão indo para a seguradora. Segue o plano. Enquanto isso, no caminho, um carro preto passou devagar ao lado do caminhão, olhando para dentro. Bia percebeu o movimento. Você viu? Vi, respondeu Jonas. Mas deixa. Quem segue os outros é porque está atrás, não à frente. Chegaram à seguradora às 19h15. O segurança da portaria reconheceu o logo da concessionária nos papéis. Horário encerrado. Não para quem tem 22 famílias esperando comida, respondeu Jonas, firme. Ordens são ordens. Então ouça uma nova ordem. O auditor mostrou o crachá. Fiscalização conveniada, caso de urgência com registro aberto na Mercedes Nacional. Se recusar entrada, estará obstruindo a auditoria. O portão se abriu. Lá dentro, um homem de terno barato os recebeu. Vocês não podem estar aqui. Estamos, respondeu Bia, estendendo a vistoria. O sistema foi travado propositalmente. Queremos liberação manual. Quem mandou vocês? A verdade, respondeu Jonas. O homem hesitou. Preciso ligar para o meu superior. Ligue, disse o auditor. A ligação foi breve. O homem desligou e baixou os olhos. Pode liberar. Ordem superior da sede em São Paulo. Jonas assentiu. Sempre há alguém acima do corrupto. Às 20h40, os papéis estavam assinados. O seguro está ativo, disse o auditor. Nada mais impede a entrega. Bia olhou o relógio. Restam 19 horas. Jonas sorriu. Agora a estrada é nossa. De volta à concessionária, César roía as unhas. Eles conseguiram o seguro. Augusto perdeu a cor. Impossível. É real. O sistema acaba de liberar o lote. O gerente arremessou o telefone contra a parede. Não acabou. Eles ainda precisam das placas e da autorização de transporte. O Detran só abre às 8h. E se eles forem antes? Não vão conseguir. Eu já fiz a ligação. Mas às 21h30, no pátio, Jonas olhava para os caminhões sob a luz amarelada. Vamos fazer o que dá ainda hoje. Placas, adesivos, calibragem final. Quando o sol nascer, a frota vai estar pronta para rodar. O mecânico trouxe uma caixa de ferramentas. Esses caminhões nunca viram tanta pressa e tanto cuidado ao mesmo tempo. É o peso de quem precisa cumprir palavra, respondeu Jonas. Enquanto o grupo trabalhava, o telefone da concessionária tocou outra vez. Augusto atendeu sem perceber que o auditor ainda estava lá, observando. Sim, Ramiro. Não deu certo, mas eu ainda posso travar a saída. Tenho contato na barreira rodoviária. Se ele tentar descer a serra antes do registro, param a frota. O auditor gravou a conversa. No pátio, Jonas passava a mão pela lataria do primeiro caminhão. Essas máquinas vão fazer história. E se tentarem parar a gente? Perguntou Bia. Então param junto, porque ninguém barra o que é justo quando o povo empurra. À meia-noite, o último caminhão estava pronto. O vento frio batia no rosto dos motoristas. Jonas olhou o horizonte escuro, depois o relógio. 19 horas viraram 18. Cada minuto vale ouro. Dentro do escritório, Augusto trancava gavetas às pressas. No canto da mesa, o envelope com carimbo da Mercedes Nacional piscava em vermelho. Auditoria oficial, investigação aberta. Ele sentou, derrotado. Se ele conseguir descer a serra, eu tô acabado. E lá fora, o ronco dos motores começou a crescer, cortando a madrugada. A contagem tinha começado. O tempo agora não era inimigo, era testemunha.
O amanhecer chegou pesado, coberto por uma névoa grossa que parecia engolir o pátio da concessionária. Os caminhões prateados dormiam alinhados, com o vapor saindo dos escapamentos, prontos para descer a serra. O relógio marcava 06h10. Jonas, Bia e os motoristas estavam lá desde antes do sol nascer, cada um com o colete refletivo da cooperativa e olhos cansados de quem não dorme, mas não desiste. O auditor também havia voltado, café em uma mão, pasta na outra. Assim que o Detran abrir, registramos as placas e liberamos o comboio, disse ele. Jonas assentiu. E depois, a estrada. Do lado de dentro, no escritório de vidro, Augusto os observava com olhos vermelhos e respiração curta. O terno amassado, o cabelo bagunçado, o celular piscava notificações de mensagens de Ramiro. Última chance. Se eles saírem com os caminhões, você está acabado. O gerente levantou de supetão. Não vão sair, murmurou. Nem que eu tenha que trancar o portão. Às 07, o portão principal ainda estava fechado. Jonas se aproximou com a pasta de documentos e o relatório do auditor. O segurança, o mesmo de sempre, cruzou os braços. Ordem do gerente. Hoje não entra nem sai ninguém. Ordem sem justificativa é medo disfarçado, respondeu Jonas. Só cumpro ordens. Então cumpre a de Deus. Não levantar muro onde devia haver ponte. O segurança hesitou. Bia interveio. Olha, tudo está legalizado. O auditor validou. Se vocês segurarem essa frota, é obstrução de contrato público. Quer mesmo carregar essa culpa? O homem olhou para os caminhões, depois para o portão. O rádio chiou no ombro dele. Era Augusto gritando. Se deixar passar, tá na rua. O segurança respirou fundo e não se mexeu. Jonas olhou para Bia, depois para o relógio. 07h12. Cada minuto pesa como uma tonelada, murmurou ele. De repente, o som de uma buzina rompeu o silêncio. Era um carro preto que parou do lado de fora da cerca. Ramiro saiu, terno engomado, sorriso venenoso. E aí, cooperado? Parece que a estrada fechou, hein? Jonas não respondeu. Ramiro andou até o portão, olhando os caminhões. Bonitos! Pena que não vão sair. O contrato vence ao meio-dia, e quando vencer ele é meu. Você devia cuidar do seu nome, respondeu Jonas calmo. Meu nome compra cidades, meu caro, mas não compra respeito. Ramiro riu alto. Respeito não paga conta, mas evita cadeia, disse o auditor, surgindo atrás de Jonas com o crachá pendurado. Ramiro mudou o tom. Quem é você? Quem vai registrar cada palavra dessa conversa? Ah, por favor, um teatrinho? Um relatório, corrigiu o auditor, e uma denúncia formal à diretoria nacional. Ramiro deu um passo para trás, rindo, mas a tensão nos olhos o traiu. Boa sorte com o tempo. Ele olhou o relógio e mostrou o próprio pulso. 5 horas e o prazo acaba. E você ainda está atrás do portão. Jonas encarou o segurança. Filho, abre esse portão. Não posso. Então olha para mim. Eu não estou aqui por caminhão. Estou aqui porque 120 famílias precisam trabalhar. Se eu perder esse contrato, elas não comem. E você sabe o que é ver um filho com fome. O segurança piscou rápido, engoliu seco. Ramiro percebeu. Nem pense nisso. Eu te coloco na rua. E ele me coloca no caminho, disse Jonas. Abre. O estalo do cadeado ecoou como um tiro. O portão abriu devagar. Ramiro ficou imóvel, sem acreditar. Jonas deu 2 passos à frente, o vento batendo no rosto. Agora sai da frente. Ramiro recuou, ainda rindo, mas a risada soava vazia. Você acha que venceu? Não, eu apenas comecei. Mas o golpe seguinte veio rápido. 2 fiscais do Detran chegaram em uma caminhonete. Interdição temporária, disse o mais velho, mostrando o papel. Denúncia anônima de irregularidade no seguro. Isso é mentira, disse Bia. A apólice foi validada ontem. Pode até ser, mas a denúncia obriga suspensão até a averiguação. Ramiro cruzou os braços, satisfeito. A lei é a lei. Jonas olhou para o auditor. Isso é manobra, disse o homem. Mas tecnicamente eles podem segurar por 4 horas.
E o prazo vence em 5, completou Jonas. Ramiro sorriu, tirando os óculos escuros. Às vezes, justiça tem hora para dormir. E às vezes, acorda antes, respondeu Jonas. O fiscal mais novo, que estava em silêncio, puxou o tablet. Posso verificar algo, chefe? Não, vamos seguir o protocolo. Mas olha isso, insistiu o rapaz. A denúncia veio do e-mail da própria concessionária. O mais velho franziu o senho. Tem certeza? Tenho. IP interno. Bia olhou para Augusto, que assistia de longe, pálido. O auditor anotou tudo. Isso basta para reverter a interdição. Ramiro tentou intervir. Isso não prova nada. O que prova, respondeu Jonas, é o que vem depois do medo. Às 10h02, o auditor recebeu a confirmação da Mercedes Nacional. Interdição cancelada. Liberação imediata da frota. Jonas olhou para os motoristas. Hora de ligar os motores. Ramiro recuou mais um passo. Isso não vai ficar assim. Vai sim, respondeu Jonas, porque agora todo mundo viu o que você é. Os caminhões começaram a roncar. O som tomou o ar como um trovão controlado ecoando entre os prédios. Pessoas da rua começaram a se aproximar, curiosas. Ramiro tentou sair apressado, mas o carro não pegou. Ironia perfeita. Jonas subiu no primeiro caminhão, olhou para Bia e disse: se o mundo fosse justo, respeito não seria luxo. Mas hoje a gente vai ensinar o preço de rir na hora errada. Ela sorriu, olhos marejados. Vai dar certo. Já deu. Os portões se abriram de vez. O comboio começou a sair. O povo aplaudia, filmando com os celulares. O som dos motores se misturava ao vento e à música invisível da vitória. Mas no meio da rua, um último obstáculo esperava. 2 viaturas policiais pararam o comboio. Fiscalização de rotina, disse o sargento. Bia suspirou. De novo não. Jonas desceu, entregou a pasta. Tudo por escrito. Auditoria, contrato, liberação e apólice. O sargento leu rápido, olhou para o outro policial e fez sinal para liberar. Boa viagem, Sr. Jonas. Obrigado, sargento. E... parabéns. Nem todo dia a gente vê gente simples dar aula de coragem. Jonas subiu de novo, ligou o rádio e disse aos motoristas: desçam em comboio, distância de 100 metros entre cada um. Hoje não é só uma entrega, é um recado. O sol finalmente rompeu as nuvens. Os caminhões partiram, riscando a estrada molhada, o barulho dos pneus soando como hino de liberdade. Bia ficou no portão, vendo tudo de longe. O vento bagunçava o cabelo dela. Augusto, derrotado, entrou de novo no escritório. E Ramiro ficou parado no meio-fio, olhando o comboio desaparecer, o reflexo dos caminhões diminuindo no espelho do seu ódio. Mas a história ainda não tinha acabado, porque a justiça poética ainda guardava sua última carta. Os caminhões desciam a serra como uma fileira de aço em movimento, cada um refletindo a luz do sol, que finalmente rompia as nuvens. O ronco dos motores soava como um cântico de vitória. Lá embaixo, na cidade, as pessoas começaram a gravar vídeos, publicar fotos. O comboio da cooperativa venceu, diziam as legendas. Na concessionária, o clima era o oposto. O telefone de Augusto não parava de tocar. Chamadas da sede, da Auditoria Nacional, da imprensa local. O gerente, suando frio, tentava alinhar palavras que não se encaixavam mais. Foi um mal-entendido, uma divergência técnica, eu só... Corte! Interrompeu a voz do outro lado. A Mercedes não negocia com sabotagem. A auditoria vai assumir a filial até segunda. Entregue sua chave e prepare-se para o depoimento. Augusto olhou para César, que estava pálido, sentado à mesa. Acabou, disse o gerente murmurando. César só respondeu, não para ele. Horas depois, o pátio da obra na serra estava tomado por caminhões, trabalhadores e câmeras de TV. O logo da cooperativa brilhava nas portas laterais. Dona Zuleide estava lá, de lenço colorido na cabeça e sorriso largo. Eu disse que ele voltava. Repetia a cada repórter que perguntava. Jonas desceu da cabine do primeiro caminhão.
O chão ainda molhado refletia os rostos curiosos. Um repórter se aproximou. Senhor Jonas, o senhor pode confirmar que enfrentou resistência para conseguir comprar esses veículos? Enfrentei, respondeu ele calmo, mas o que mais dói não é a resistência do sistema, é a do preconceito. E o que o senhor diria para quem duvidou? Que quem ri do pobre esquece que o pobre é quem constrói a estrada por onde o rico anda. A multidão aplaudiu. O som do aplauso ecoou pelos morros. O auditor apareceu logo em seguida, com o microfone da imprensa local à frente. A Mercedes confirmou oficialmente a validade do contrato da cooperativa e abriu investigação sobre práticas abusivas dentro da concessionária. E o gerente? Perguntou um repórter. Foi afastado. E o concorrente, Ramiro Log, será investigado por tentativa de fraude e intimidação. Dona Zuleide ergueu as mãos para o céu. A estrada é dura, mas a verdade é trator. O povo riu emocionado. Jonas caminhou até o palco improvisado. Uma carreta estacionada, coberta por lona azul. Esses caminhões não são meus, disse olhando para as pessoas. São de todos nós. São da cooperativa, dos motoristas, das famílias. A gente não venceu para provar que pode comprar uma Mercedes. A gente venceu para mostrar que dignidade também tem placa. E hoje ela roda por essa estrada. Os aplausos aumentaram. As crianças correram até o caminhão, tocando na lataria como se fosse ouro. Quantas horas restavam? Perguntou Bia, sorrindo, já de uniforme da Mercedes Nacional, ao lado do auditor. 2, respondeu Jonas. Mas quando a gente anda com propósito, o tempo trabalha junto. Bia sorriu. E o senhor vai cumprir o que disse. 5 caminhões, 5 destinos. 5 chances de mudar o futuro, ele completou. Enquanto isso, na concessionária, a cena era outra. 2 auditores oficiais, enviados da sede, estavam diante de Augusto. Encontramos e-mails, gravações e confirmações de acesso remoto ao sistema, disse um deles. Eu só obedeci ordens. De quem? De Ramiro. Então prepare-se para responder junto com ele. A porta se abriu. Ramiro foi conduzido por 2 agentes federais. O terno caro agora parecia pequeno. Isso é perseguição política, gritou ele. Isso é consequência, respondeu o auditor. Ramiro olhou para Augusto furioso. Seu inútil, eu te avisei para resolver. E eu te avisei para parar, respondeu o gerente cansado. Mas você achava que o mundo era seu. Os repórteres lá fora registraram tudo. Manchetes começaram a pipocar. Empresário preso após tentar sabotar cooperativa comunitária. Na TV local, as imagens mostravam os caminhões prateados cruzando a serra, enquanto a legenda dizia: trabalho venceu arrogância. No canteiro da obra, o prefeito local apareceu cercado de assessores. Senhor Jonas, disse ele, apertando a mão do cooperado, a cidade se orgulha de vocês. Precisávamos de gente assim para mover o progresso. Jonas respondeu com um meio sorriso. Progresso é quando a gente aprende a enxergar além do terno e da gravata. Dona Zuleide aproximou-se, batendo palma. Agora fala, Jonas. Diz o que todos nós queremos ouvir. Ele respirou fundo. Não é o dinheiro que mede o valor de um homem. É o quanto ele aguenta ser subestimado sem deixar de agir com dignidade. Silêncio por um instante. Depois, aplausos. Os motoristas buzinavam, as famílias gritavam e o som ecoava pelas montanhas como uma celebração. Bia, emocionada, subiu no palco improvisado. Senhor Jonas, a diretoria me nomeou responsável pela nova divisão de cooperativas. E eles querem que o senhor seja o primeiro parceiro oficial. Jonas olhou para ela com respeito genuíno. Você foi a única que me tratou como ser humano desde o começo. Se alguém aqui merece cargo, é você. Ela sorriu, tentando conter as lágrimas. Então começamos juntos. Juntos, repetiu ele. No final da tarde, enquanto os caminhões descarregavam o primeiro lote de materiais da obra, uma equipe de TV fez a última pergunta. Senhor Jonas, o que o senhor aprendeu com tudo isso? Ele olhou para o horizonte, onde o sol já se escondia atrás da serra.
Aprendi que o mundo julga pelo sapato, mas a estrada julga pelo passo. E o passo firme de quem acredita vale mais do que qualquer marca. A câmera fechou no rosto dele. Um homem simples, de mãos calejadas e olhos serenos. E o que o senhor diria para aqueles vendedores que riram de você? Jonas sorriu de leve. Diria obrigado, porque sem o riso deles, eu não teria lembrado o quanto é forte quem caminha em silêncio. As buzinas soaram mais uma vez, sincronizadas. 5 caminhões Mercedes, com o nome da cooperativa pintado em azul e branco, seguiram pela estrada iluminada, como 5 promessas cumpridas. E naquele instante, a cidade inteira percebeu. A verdadeira riqueza não está em quem compra o que quer, mas em quem conquista o que precisa sem perder a alma. 2 dias depois, o sol brilhava como se quisesse iluminar cada detalhe da virada. O pátio da concessionária Mercedes estava cheio. Câmeras, repórteres, funcionários e curiosos. A notícia da vitória da cooperativa havia se espalhado por toda a região. E agora, a própria diretoria nacional viera para encerrar o caso de forma pública. Jonas chegou no mesmo caminhão em que fora humilhado. As rodas cortaram o cascalho devagar, o motor roncando como um lembrete. O que antes era dúvida, agora era símbolo. Bia estava ao lado dos executivos da sede, terno claro, postura firme, mas o mesmo olhar de antes, o de quem nunca duvidou. Os vendedores, enfileirados, cochichavam entre si. César, de cabeça baixa. Augusto, sentado ao fundo, como um fantasma à espera de sentença. O diretor regional, um homem de cabelos grisalhos e voz imponente, pegou o microfone. Estamos aqui para reconhecer oficialmente a cooperativa Zuleide em Associados como parceira de fornecimento da Mercedes-Benz Brasil e também para anunciar mudanças profundas em nossas práticas internas. Os aplausos vieram como um trovão. Jonas manteve-se imóvel, o rosto sereno, os olhos firmes. Há poucos dias, continuou o diretor, este mesmo pátio presenciou algo que envergonha qualquer empresa que se diga moderna: preconceito, descaso e arrogância. Mas também presenciou o contrário disso: coragem, decência e competência. E essas virtudes estavam em um homem que entrou aqui com a roupa molhada e a cabeça erguida. Os flashes começaram. Jonas virou-se levemente para Bia, e ela assentiu. O diretor fez sinal para que ele se aproximasse. Senhor Jonas, em nome da Mercedes-Benz, peço desculpas oficiais pelo tratamento que recebeu nesta concessionária. A partir de hoje, este espaço vai carregar um novo nome: Unidade Cooperativa Zuleide. O salão inteiro explodiu em aplausos. César começou a chorar, as mãos tremendo. Augusto abaixou o rosto, incapaz de olhar. Jonas pegou o microfone. Eu não vim aqui para revanche. Vim para lembrar que o respeito devia ser padrão de fábrica. Um caminhão de luxo pode custar caro, mas um gesto de humanidade ainda é o investimento mais barato do mundo. A plateia silenciou. Eu não quero que ninguém perca o emprego. Quero que aprendam. Que olhem no espelho e vejam se vendem máquinas ou sonhos. Porque quando um vendedor ri de um homem simples, ele não está rindo de um pobre. Está rindo da própria ignorância. O diretor assentiu, emocionado. Perfeito. E é por isso que queremos que o senhor seja o primeiro embaixador comunitário da marca. Vai representar a Mercedes em programas sociais, ensinando o que nenhum manual técnico explica: ética e dignidade. Jonas hesitou por um segundo. Depois respondeu: eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que a primeira pessoa a chefiar esse projeto seja ela. E apontou para Bia. Todos olharam. Bia engoliu o choro. Senhor Jonas, eu só fiz o que era certo. E é por isso que merece estar onde o certo manda estar. À frente. O público aplaudiu. O diretor apertou a mão dela. Está promovida, senhorita Bia, a nova gerente da Unidade Cooperativa Zuleide. César se aproximou com lágrimas nos olhos. Seu Jonas, me desculpe. Eu ri, eu humilhei. Eu achei que estava no topo.
Mas o senhor me mostrou que eu só estava olhando do lado errado. Jonas colocou a mão no ombro dele. Quem aprende com a vergonha já está a meio caminho da sabedoria. Ao fundo, Augusto levantou-se lentamente. Posso falar? O silêncio caiu. Ele andou até o centro do salão, os passos pesados. Eu mereço tudo o que está acontecendo. Achei que poder era fazer os outros se curvarem. Agora entendo que o verdadeiro poder é saber quando é hora de se curvar. E eu me curvo. Ele olhou para Jonas. Me perdoa. Jonas respirou fundo. Eu não guardo ódio. Só a esperança de que você trate o próximo Jonas diferente. O diretor interveio. A empresa vai encaminhar todos os envolvidos para um programa de reeducação corporativa e vai investir parte do lucro deste trimestre em cooperativas regionais. É o mínimo que podemos fazer. Os aplausos voltaram, mais fortes. Jonas pegou o contrato de parceria, o mesmo tipo de papel que um dia lhe negaram. Desta vez, com o logotipo da Mercedes estampado no topo e o nome dele no rodapé. Ele assinou devagar, com a mesma caneta que carregava desde o primeiro dia. Por escrito, disse sorrindo, como sempre pedi. O público se levantou. Câmeras dispararam. Lá fora, o sol refletia nas grades dos caminhões como se o destino tivesse sido polido à mão. Bia levantou a placa nova e fixou acima da entrada da concessionária. Unidade Cooperativa Zuleide, onde o respeito é o primeiro contrato. Jonas desceu a escada do palco. O povo se aproximava para apertar a mão dele. Uma repórter perguntou: "O senhor acredita que o mundo mudou depois disso?" Jonas respondeu com a calma de quem já venceu guerras silenciosas. O mundo não muda quando um pobre compra uma Mercedes. Muda quando uma Mercedes aprende a ouvir um pobre. O salão inteiro parou. A frase ficou no ar, vibrando como verdade. Bia baixou os olhos emocionada. O diretor respirou fundo e aplaudiu, liderando a salva que ecoou como um hino de justiça. E quando o público se dispersou, Jonas saiu em silêncio. Caminhou até o caminhão mais próximo, passou a mão na lataria e olhou o reflexo do próprio rosto no metal polido. Ali viu o homem que todos chamaram de sonhador e que respondeu com fatos. Subiu na cabine, deu partida e o motor rugiu de novo, firme, limpo, vitorioso. No retrovisor, a placa nova da concessionária parecia brilhar. Na estrada, os 5 caminhões esperavam, prontos para mais um dia de trabalho. Jonas acelerou e, enquanto o motor ganhava ritmo, murmurou: "Agora sim. O respeito está na pista." As semanas seguintes foram um vendaval de acontecimentos. O que começou como uma simples compra virou manchete nacional. Jornais estampavam a história com títulos como "Homem simples dá lição em concessionária de luxo." Cooperativa pobre ensina gigante a respeitar o pequeno. Os vídeos da entrega dos caminhões se espalharam pelas redes. Um deles, o momento em que Jonas dizia: "O mundo muda quando uma Mercedes aprende a ouvir um pobre", atingiu milhões de visualizações em poucos dias. De repente, a voz calma do cooperado se tornara símbolo de algo maior que ele mesmo. Na cidade, a cooperativa florescia. Os caminhões prateados cruzavam as estradas diariamente, levando madeira, material reciclável e esperança. Os motoristas usavam uniformes com o nome da cooperativa, bordado no peito e o emblema da Mercedes no ombro. Uma mistura improvável, mas perfeita. O suor e o luxo trabalhando lado a lado. No galpão, Dona Zuleide organizava papéis e reuniões com um sorriso que não saía do rosto. "Você viu, Jonas?" ela dizia. "Gente do país inteiro mandando mensagem, querendo copiar nosso modelo." Jonas respondia com o mesmo tom tranquilo de sempre. "É o que eu sempre disse, o exemplo arrasta mais que o discurso." Bia, agora gerente da nova unidade, visitava a cooperativa semanalmente. A cada chegada dela, os trabalhadores batiam palma. "A moça da Mercedes!" gritavam rindo. Ela rebatia sorrindo. "A moça da Zuleide, vocês querem dizer." No fundo do galpão, uma grande faixa pendurada dizia: "Por escrito." Por direito,
por respeito. Num fim de tarde, Jonas e Bia sentaram-se na carroceria de um caminhão, vendo o sol cair sobre as montanhas. Você imaginava tudo isso? Ela perguntou. Nem metade, ele respondeu. Mas eu sempre imaginei respeito, e quando a gente sonha com respeito, o resto vem de brinde. Você virou referência, sabia? Te chamaram para dar palestra em São Paulo, na sede da Mercedes. Jonas riu. Palestra? Eu mal sei falar bonito, mas sabe viver bonito. Silêncio breve. O som distante de motores subindo a serra. Você mudou a vida de muita gente, disse ela. Não mudei nada, respondeu ele. Só lembrei as pessoas de algo que nunca devia ter sido esquecido. Na televisão, uma campanha começou a circular. Cena. Um homem simples, de mãos calejadas, entra numa concessionária. Os vendedores param atentos. Voz em off. Não julgue o cliente pelo sapato. Julgue pela história. Assinatura. Mercedes-Benz. O respeito é o primeiro contrato. Jonas assistiu ao comercial pela primeira vez com os motoristas reunidos no galpão. Quando a frase final apareceu, o silêncio tomou conta. É sua voz, Jonas, gritou Tião. Não é a minha, respondeu ele. É a de todos nós. Na semana seguinte, a cooperativa recebeu a visita de uma equipe da Mercedes Nacional. O diretor regional, o mesmo que o elogiara na cerimônia, trouxe um convite. Senhor Jonas, queremos que o senhor nos ajude a treinar vendedores. O senhor entende de gente e é disso que precisamos. Jonas pensou por um instante. Posso aceitar, com uma condição. Mais uma? O diretor brincou, sorrindo. Que vocês também aprendam a ouvir quem está lá embaixo, não só quem compra. O mecânico, o motorista, o segurança. Porque o respeito não começa na venda, começa na conversa. O diretor assentiu. Fechado. Enquanto isso, Augusto cumpria suas audiências e prestava depoimentos. A vida tinha virado do avesso. Mas, surpreendentemente, um dia ele apareceu na cooperativa. Vestido simples, sem terno, sem relógio. Jonas o viu de longe e foi ao encontro. Veio cobrar alguma coisa? Não, respondeu o ex-gerente. Vim aprender. Os dois ficaram parados por alguns segundos, o barulho dos caminhões ao fundo. Eu perdi tudo, disse Augusto, mas ganhei vergonha na cara. Quero ajudar. Jonas pensou por um instante. Tem uma vaga de auxiliar na manutenção. Não paga muito, mas paga limpo. Eu aceito. Então comece amanhã e lembre-se, aqui ninguém é maior que o outro. Bia, que observava de longe, sorriu. Essa cooperativa vai acabar salvando o mundo, murmurou. No mês seguinte, a cooperativa inaugurou sua nova sede, com placas solares, escritórios simples e uma sala de aula comunitária. O projeto foi batizado de Escola do Respeito, um espaço para ensinar jovens sobre ética, trabalho e liderança. Dona Zuleide, emocionada, cortou a fita de inauguração. A gente aprendeu na marra, mas aprendeu, disse ela. Agora ninguém vai precisar ser humilhado para entender o valor que tem. O primeiro curso, Atendimento Humano e Empatia Corporativa, ministrado por Jonas e Bia. Na parede principal, em letras grandes, estava escrita a frase que mudou tudo. Por escrito, por direito, por respeito. Meses depois, numa entrevista para a TV Nacional, perguntaram a Jonas: Você acha que o mundo ficou mais justo? Ele respondeu: O mundo não muda de um dia para o outro. Mas cada vez que alguém escolhe tratar o outro com respeito, um pedaço do mundo melhora e um pedaço de injustiça morre. O apresentador sorriu. E o senhor ainda dirige um Mercedes? Jonas riu. Não, eu ainda dirijo a mesma vida. Só mudei o caminho. A plateia aplaudiu. Ao cair da noite, Jonas subiu na serra sozinho. Parou o caminhão no mesmo ponto onde um dia prometera para si mesmo que voltaria com a frota. Abriu a janela. O vento frio bateu no rosto. Lá embaixo, as luzes da cidade piscavam, refletindo o que agora era o símbolo da cooperativa. Ele pensou em tudo. As risadas, o portão trancado, a chuva, a assinatura. E murmurou para si mesmo:
Eles me chamaram de sonhador. Mal sabiam que sonho é coisa de quem trabalha acordado. O rádio do caminhão tocava baixo uma música antiga, quase um hino de estrada. Jonas sorriu, engatou a marcha e desceu a serra com o mesmo silêncio que subiu. O silêncio de quem não precisa mais provar nada. E assim, a história daquele homem que entrou pobre numa concessionária e saiu rico de respeito virou lenda. Porque às vezes a maior lição da vida vem de quem nunca quis dar lição nenhuma. Só fazer o certo. A estrada dormia sob o luar. 5 caminhões, Mercedes cortavam o silêncio da noite como constelações sobre rodas. No primeiro, Jonas dirigia sozinho, a janela aberta, o vento frio batendo no rosto. Lá fora, as montanhas pareciam ouvir. Era estranho pensar que tudo começara ali mesmo, com uma frase que o mundo inteiro riu. Quero 5 caminhões Mercedes. Naquele dia, ele parecia um homem fora do lugar. Hoje, era o lugar que parecia pequeno demais para ele. O rádio chiava baixinho, tocando uma música antiga. Jonas olhou o retrovisor. Atrás, os faróis dos outros caminhões piscavam em sequência, como se dissessem, a gente venceu. Ele sorriu, mas o sorriso veio leve, sem vaidade. Era o sorriso de quem não ganhou nada além do que realmente importava. Respeito. O acostamento estava vazio, a estrada úmida refletindo as luzes. Ele encostou o caminhão num ponto alto da serra e desceu. Do alto, dava para ver a cidade iluminada lá embaixo. Um mosaico de luzes tremendo como se respirasse. Respirou fundo. O ar cheirava a chuva e lembrança. Fechou os olhos e ouviu o som distante dos motores dos outros caminhões. Era uma música feita de trabalho e superação. Aquele barulho de motor que um dia soara como um sonho impossível, agora era o som da dignidade rodando solta pelas estradas. Ele lembrou da primeira vez que pisou naquela concessionária. O riso debochado, o copo d'água, o olhar de Bia, a chuva fina batendo no vidro. Lembrou da frase do gerente: a Mercedes não é feira de domingo. E pensou, nem respeito deveria ser artigo de luxo. A brisa soprou mais forte. Ele olhou o horizonte e viu um caminhão vindo devagar. Era o de Tião, o amigo fiel. Tião estacionou ao lado, desceu sorrindo. Tá bonito, né? Tá. Quem diria, Jonas? 5 caminhões Mercedes na nossa cooperativa. Jonas riu. Quem diria que o difícil não era comprar, era ensinar a vender com alma. Os dois ficaram em silêncio por um instante, vendo o céu clarear de leve. E agora? Perguntou Tião. Agora a gente continua, porque respeito não é troféu, é rotina. Bia chegou logo depois em um carro oficial. Ela desceu com o vento bagunçando o cabelo, mas o mesmo brilho nos olhos de antes. Tô atrasada para a aula da Escola do Respeito, disse sorrindo. Jonas brincou. Então é melhor correr, senão vai levar falta. Ah, o senhor acha que eu aprendo com quem mesmo? Com a estrada, respondeu ele. Ela ensina todo dia que o chão só parece longe para quem esquece de andar. Bia ficou alguns segundos quieta, olhando a serra. Sabe, às vezes eu penso, e se o senhor tivesse desistido naquele dia? Jonas olhou o céu pensativo. Talvez alguém ainda estivesse rindo lá dentro. Mas a gente só muda o mundo quando para de rir da dor dos outros e começa a ouvir o que ela está dizendo. O vento soprou de novo. As nuvens se abriram, revelando um pedaço do sol nascendo atrás dos morros. O reflexo dourado se espalhou pelas cabines dos caminhões, fazendo o metal brilhar como ouro. Olha lá, disse Bia. Até o sol resolveu chegar por escrito. Jonas riu, com firma reconhecida. O som dos motores voltou a preencher o ar. Cada caminhão ligando, um por vez, como se fosse uma orquestra mecânica. Os motoristas acenaram de dentro das cabines. O barulho das buzinas ecoou pelos vales, misturado com o canto dos pássaros. Jonas subiu de novo na cabine. Olhou pelo retrovisor e viu Bia e Tião acenando, o vento balançando a bandeira da cooperativa. Na lateral do caminhão, a frase pintada em letras azuis parecia viva. Por escrito,
Por direito, por respeito. Ele engatou a primeira, e o caminhão começou a se mover devagar. A estrada se abriu à frente, larga, limpa, promissora. O som do motor soava diferente, agora mais leve, mais certo, mais dele. Enquanto descia, lembrou das palavras de Dona Zuleide. A estrada é dura, mas a verdade é trator. E sorriu, porque agora ele entendia. A verdade não anda rápido, anda firme e chega sempre. À noite, a televisão reprisava o documentário feito sobre a cooperativa. Imagens de Jonas apertando a mão de Bia, de Dona Zuleide cortando a fita, de Augusto trabalhando humildemente na manutenção. A narração dizia: alguns chamam de sorte, outros de destino. Mas quem entende de estrada sabe. Não foi sorte, foi esforço, foi coragem, foi respeito. As imagens mostravam os 5 caminhões subindo uma serra, o pôr do sol refletindo na lataria, o logo da cooperativa brilhando. A voz de Jonas encerrava o programa. Um homem é medido pelo que constrói, não pelo que veste. E quem constrói com dignidade deixa a estrada onde antes só havia poeira. Silêncio. Tela preta. Fim. Dias depois, alguém colou uma pequena placa na parede da nova unidade da Mercedes. Sem assinatura, sem nome de autor, apenas uma frase: a humildade não faz barulho, mas é ela que move os motores do mundo. E quando o sol bate nela toda manhã, as letras brilham. Como se lembrassem, para quem quiser ouvir, que a maior lição da vida veio de um homem que só queria 5 caminhões. E acabou entregando uma lição para a humanidade inteira.